O Caibalion. Estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Capítulo 1. A filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Caibalion. Do Velho Egito saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos que tão fortemente têm influenciado os filósofos de todas as raças, nações e povos por vários milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dela a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Síria, a antiga Grécia, a Roma e outros países antigos aproveitaram lautamente os fatos do conhecimento que os hierofantes e mestres da terra de Ísis tão francamente ministravam aos que estavam preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores destes antigos países tinham continuamente condensado. No Antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram avantajados e raras vezes foram igualados nos séculos que se passaram desde o tempo da grande Hermes. No Egito estava estabelecido a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entraram os neófitos que, mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam por todas as partes da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-los àqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes do oculto conhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres deste antigo país. Mas entre esses grandes mestres do Antigo Egito, existiu um que eles proclamavam como mestre dos mestres. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito nas mais remotas antiguidades. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos. Apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido sua pátria. A data da sua existência no Egito, na sua última encarnação nesse planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As melhores autoridades consideram-no como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte de seu conhecimento místico do próprio Hermes. Depois de ter passado muitos anos da sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos. Os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Trof. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram por muitos séculos a sua memória, denominando-o mensageiro dos deuses e ajuntando-lhe como distintivo o seu antigo título Trismegisto, que significa 3 vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado, sendo esse nome considerado como sinônimo de fonte de sabedoria. Ainda em nossos dias, empregamos o nome hermético no sentido de secreto, fechado de tal maneira que nada escapa, etc., pela razão que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles ignoravam aquele não lançar as pérolas aos porcos, mas conservavam o preceito de dar leite às crianças e carnes aos homens feitos
máxima que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usados pelos egípcios muitos séculos antes da era cristã. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões, mas não pertencem a nenhuma seita religiosa particular. Isto acontece por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria desta preocupação é clara para que todos os estudantes da história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente, porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, vindo a ser, por consequência, o ocultismo da Índia e da Pérsia gradualmente perdido no meio das massas de religiões, superstições, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a antiga Grécia e Roma, e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos, que se perderam no tempo do Constantino e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo assim a Igreja perder aquilo que era sua verdadeira essência e espírito, e andar às cegas durante vários séculos antes de tomar o seu verdadeiro caminho. Porque todos os bons observadores deste 20º século dizem que a Igreja está lutando para voltar os seus antigos ensinamentos místicos. Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram a viva chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a luz se extinguir. E graças a esses firmes corações e intérpretas mentes, temos ainda conosco a verdade. Mas a maior parte dessa não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciante a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Ainda que esteja escrita em toda parte, foi propositalmente velada com termos de alquimia e astrologia, de modo que só os que possuem a chave podem a ler bem. Isto era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combatiam a doutrina secreta a ferro e fogo, pelourinho, forca e cruz. Ainda atualmente, só encontramos alguns valiosos livros da filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestre que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitida de mestre a discípulo, a qual era conhecida sob o nome de Kybalion, cuja significação exata se perdeu durante vários séculos. Este ensinamento é, contudo, conhecido por vários homens a quem foi transmitida dos lábios aos ouvidos desde muitos séculos. Estes preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram simplesmente uma coleção de máximas, preceitos e axiomas, não inteligíveis aos profanos, mas que eram prontamente entendidos pelos estudantes. E, além disso, eram depois explicados e ampliados pelos iniciantes hermetistas aos seus neófitos. Estes preceitos constituíram realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariaram ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez do domínio dos elementos materiais, na transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de na mudança de uma espécie de metal em outra. As lendas da pedra filosofal, que transformava qualquer metal em ouro, eram alegorias da filosofia hermética perfeitamente entendida por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Neste livro,
cuja primeira lição é esta, convidamos o estudante a examinar os preceitos herméticos tal como são expostos no Kybalion e explicá-los por nós, humildes estudantes desse preceito que, apesar de termos o título de iniciados, somos simples estudantes aos pés de Hermes, o mestre. Nós lhes oferecemos muitos axiomas, máximas e preceitos do Kybalion, acompanhados de explicações e comentários que queremos servir para tornar os seus preceitos mais compreensíveis ao estudante moderno, principalmente porque o texto original é velado de propósito com os termos obscuros. As máximas, os axiomas e preceitos originais do Kybalion são impressos em tipo diferente de tipo geral da nossa obra. Esperamos que os estudantes a quem oferecemos esta obra, possam tirar muito proveito do estudo das suas páginas, como tiraram outros que passaram antes pelo caminho do adébito. Nos séculos decorridos, desde o tempo do Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o 3 vezes grande. Diz o Kybalion: em qualquer lugar que esteja os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. De modo que, de acordo com o indicado, só dará atenção a este livro aquele que tiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. E, reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também este livro lhe aparecerá. Esta é a lei, o princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto da lei da atração, levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Assim são os átomos.